O socialismo não nasceu com Marx, mas sim com alguns filósofos do século XVIII, dentre eles Saint-Simon e Robert Owen. Eles imaginaram como seria um mundo baseado no princípio da igualdade, sem classes sociais, ou seja, sem diferenças econômicas e sociais entre os indivíduos dessa sociedade. Essa ideia surgiu em resposta ao cenário social que foi desenvolvido após a Revolução Industrial, que modificou completamente a relação do homem com o trabalho. E assim se criou dois grandes grupos. De um lado, um proletariado que não possuía nada além da própria mão de obra. E do outro, uma classe que detinha os meios de produção, ou seja, os donos das fábricas e do capital. Esses filósofos entendiam que essa divisão em dois grandes grupos, onde um explorava o outro e que se refletia em todos os aspectos da sociedade, levaria ao seu colapso, uma vez que os trabalhadores eram submetidos às mais duras condições de trabalho, com jornadas que podiam chegar a 16 horas sem nenhum tipo de descanso. Para resolver esse problema, os filósofos do século XVIII, inspirados na obra Utopia de Thomas More, imaginaram uma sociedade em que todos enriqueceriam juntos através do trabalho para alcançar melhores patamares morais e intelectuais. Tudo isso por meio do progresso industrial e científico. E assim surgiu a definição de socialismo, um sistema econômico que procura alcançar a igualdade entre os membros da sociedade, mantendo os bens de produção como bens coletivos. Para eles, essa transição se daria de modo natural, gradativa e pacífica, a partir da boa vontade da classe detentora dos meios de trabalho, que eram chamados de burguesia. Esse primeiro estágio do socialismo foi chamado de socialismo utópico, talvez em razão do nome do livro de Thomas More, mas também pelo fato de que esses pensadores não apresentaram nenhuma forma pragmática, ou seja, prática, para alcançar esse objetivo de sociedade igualitária. Foi então que um século depois, o nosso famoso Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram uma série de críticas ao chamado socialismo utópico, criando assim o socialismo científico, ou mais conhecido como marxismo. Para o marxismo, a única forma de alcançar esse mundo ideal de igualdade não seria de forma pacífica, mas seria através da força. E é isso mesmo. Para Marx, seria necessária uma revolução na sociedade para que esse objetivo fosse alcançado. Outro ponto importante no marxismo é que ele prevê a criação de um Estado forte, praticamente um Estado totalitário, responsável pela distribuição de renda, meios de produção e de propriedade, pois tudo isso seria do Estado a partir de então. Esse poder total do Estado é talvez o grande problema do pensamento marxista ao aplicar a teoria no mundo real.